Salve, salve galera, tudo bem? Vai começar a LDB 2021, a Liga de Desenvolvimento de Basquete. Vai ter início aí no próximo dia 22 de julho, uma quinta-feira. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então você já sabe, chega aí com o like, chega também com a inscrição na Locomotiva se você ainda não é inscrito, porque vai ter bastante coisa pra gente conversar hoje aqui. E comenta também o que você acha da LDB, o que você acha, quem você acha que vai ser campeão nessa temporada. E vamos lá! O que é a LDB? Bom, Liga de Desenvolvimento de Basquete. Ela foi criada pela Liga Nacional, né, pela LNB, que é a entidade que organiza o NBB. E a ideia dela é servir como uma liga, um campeonato de transição entre as categorias de base e o profissional e o adulto. Por quê? O atleta vai lá desde adolescente, se forma nas categorias de base, chega com 19 anos, quando acaba o sub-19 para ele, muitas vezes o atleta não tem espaço nos elencos adultos. Ou se tem, são em times que não estão no circuito de elite do basquete nacional, né, que estão fora do NBB, ou agora fora de CBB, antigamente fora de Liga Ouro. São os jogadores, muitas vezes, fazem toda a categoria de base e simplesmente não tem para onde se profissionalizar. E a LDB, ela chega com uma ideia de ela não ser uma competição de base, tá? Até porque ela é sub-22, isso não é mais categoria de base. Mas para ela servir nessas faixas de transição, nessa idade de transição ali, 19, 20, 21, 22 anos, como um campeonato de alto nível, para que os atletas tenham a oportunidade de fazer a transição aos poucos. Joga um pouquinho no adulto, joga LDB, mostra ali seu talento, tem minuto, então continua também se desenvolvendo enquanto atleta. Então você prolonga ali em 3, 4 anos essa transição para o jogador virar profissional. Conseguir ter um espaço nos elencos adultos, conseguir ali se mostrar, né? Porque muitas vezes o atleta, o que ele precisa é de tempo, é de paciência, de desenvolvimento, e a LDB dá essa oportunidade, em teoria, tá? É a ideia da competição, dar essa oportunidade para os atletas ali se desenvolverem, né? Para esticar um pouco realmente esse período de passagem, para não ficar algo extremamente brusco. Porque se a gente for pegar os atletas abaixo de 19 anos, eles só atuam em duas situações. A primeira, você é muito acima da média, tá? Então aí você já desde novo, todo mundo já sabe do seu potencial, já te põe para jogar no adulto. Caso, por exemplo, de um Iago, de um Gui Santos, sabe? Mas são exceções esses caras. Ou você entra quando a situação tá decidida. E pô, tudo bem, é legal você entrar num jogo profissional, mas quando você tá ganhando por 30 pontos ou perdendo por 30 pontos, não é a mesma coisa. Convenhamos, já ninguém espera nada de você, não, o nível de exigência é baixíssimo. E a LDB, como eu disse, dá essa possibilidade. A LDB, inclusive, ela já, em outras temporadas, né, ela já teve diferentes limites de idade, né, ela foi sub-19, sub-20, não me recordo se já chegou a ser sub-21, mas ela está sendo sub-22 esse ano. A ideia é que ela seja sempre sub-22, para que exista, né, para que ela cumpra essa sua função de dar tempo ao tempo para os atletas, porque também se a LDB for sub-19, sub-20, já vai ser um torneio de base, né? Então não é esse o plano, não é essa a ideia. Claro, atletas de 18, 19, 17 anos podem participar, sim, mas a ideia não é exatamente ser mais um campeonato de base, até porque até o sub-19 existem os torneios estaduais, ou deveriam existir na maioria dos estados, né? Na prática tem em alguns e mais para lá para a região do Sudeste. E também tem Campeonato Brasileiro, aí a CBB também já consegue fazer alguns torneios, principalmente aí nesses últimos anos. E vamos lá, qual que é o grande trunfo da Liga de Desenvolvimento nesses anos? Nesse ano, na verdade. Ela é obrigatória para quem disputa o NBB. Se você quer disputar o NBB, você precisa ter um time na LDB. Isso é excelente. Tá? A Liga de Desenvolvimento, ela está chegando na sua 10ª edição. Lá no começo ela era uma liga grande, tá? Várias equipes participavam, tinha divisão em um monte de grupo e tudo mais. Só que ela dependia, a verba para sua execução era vinda boa parte de um convênio com o Ministério do Esporte. Na época que o Ministério do Esporte ainda era um ministério, né? Hoje é uma secretaria. E aí esse investimento caiu, depois foi cortado e a LDB foi minguando, ficando cada vez menor.
Ano passado não teve por conta da pandemia e agora voltou já de maneira obrigatória, né? Essa ideia da obrigatoriedade já tinha sido definida em assembleia na Liga Nacional de Basquete algumas temporadas atrás, só conseguiram pôr em prática agora, mais antes tarde do que nunca, né? Ela é uma ideia fundamental para você estimular que as equipes que disputam o NBB tenham ali um número relevante de atletas jovens em seu elenco. Então todos os times vão ter que ter ali pelo menos um time, 8 jogadores, 9 jogadores sub-22, né, que podem eventualmente, numa média, né, uns times mais, outros menos, mas numa média, vão acabar sendo bem mais utilizados entre o elenco adulto, né, acaba sendo também com times, por exemplo, que estão ali numa situação um pouco mais complicada financeiramente, o time da LDB e o time adulto meio que se mesclam, sabe? O time do NBB acaba ficando um time extremamente jovem para que ele quase inteiro possa disputar a LDB, então você vai meio que a forceps colocando essa cota, sub-22 aí para os times. Isso em teoria, porque tem um jeitinho de burlar e a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas isso é excelente para você fomentar as categorias essa transição, né? Que mais jovens atletas estejam disputando os torneios adultos. E vamos aos participantes então desse ano. Tem mais uma coisinha que eu vou falar sobre a importância de ser obrigatório, mas isso vai para o final do vídeo, tá? Que é relacionado ao número de estrangeiros. Mas vamos aos participantes. Bom, como eu disse, né, são os 16 clubes que disputaram o último NBB, que provavelmente vão disputar o próximo também, mas São José, que quer voltar para o NBB, Coritiba, que já está aí há algumas temporadas disputando a LDB, Maringá também já está algumas temporadas disputando a LDB, Rio Claro quer voltar para o NBB, União Corinthians, campeão do Campeonato Brasileiro da CBB, está tentando ali pleitear uma vaga para o próximo NBB também, e o Praia Clube, né, que tem ali muita força no vôlei feminino, mas algumas temporadas também já vem com times disputando a LDB. Então, com isso temos 22 equipes, né, as 16 do NBB mais as outras 6. E com isso vamos ao regulamento. Eu até anotei aqui do lado para não esquecer de nada. O regulamento da LDB desse ano vai ser o seguinte: 22 times vão ser divididos em duas equipes de 11 cada. Elas se enfrentam em turno único, né, todos contra todos, já dá 10 jogos por equipe. Dali, os 4 primeiros de cada grupo vão para a segunda fase, e nessa segunda fase, ali, né, uma redivisão dos 8 primeiros em mais 2 grupos com 4 integrantes cada. Eles se enfrentam em turno único. Depois desse turno único ainda tem uma outra rodada de jogos num sistema quase olímpico, né? Um primeiro contra segundo, terceiro contra quarto, dividindo os 2 grupos, e aí no último dia as últimas disputas, né? Sétimo contra oitavo, sexto contra quinto, quarto contra terceiro e o segundo contra o primeiro, que é a grande final da Liga de Desenvolvimento de Basquete. Então, recapitulando, 2 grupos de 11, turno único, todos contra todos, dentro do grupo, claro. Os 4 primeiros de cada avançam para uma redivisão, né, de 2 grupos com 4 integrantes cada. Desses 2 grupos ali, mais uma rodada de confronto primeiro contra segundo, terceiro contra quarto, para o último dia de competição, que é ali oitavo, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, primeiro, segundo, para definir o grande campeão da LDB. Bom, assim como toda competição mais jovem, a Liga de Desenvolvimento, o grande objetivo dela não é ser campeão, tá? É você ali dar espaço para os seus jovens atletas, né? Hoje, mais de 50% dos atletas brasileiros que disputaram, hoje que eu digo temporada passada, né? Que disputaram o NBB 2020-2021, mais 50% deles passaram pela Liga de Desenvolvimento. No futuro próximo, é muito lógico imaginarmos que esse número chegará a 100% dos atletas brasileiros, né? É só questão de tempo. Então, essa liga, ela tem ali pelo menos 10 jogos, tá? Para você mostrar, por esses atletas terem ali um calendário um pouco maior nesse segundo semestre, né? Para ter essa oportunidade de se mostrar, de fazer essa transição da base para o adulto de uma maneira mais suave. E assim, à primeira vista é um pouco curto. Eu coloquei esse tópico como um falso ponto negativo, porque
à primeira vista, é realmente, só 10 jogos para os times que já foram eliminados, né? São 7, 14 times, vão ficar só com 10 jogos na LDB. É verdade, mas sempre foi assim. Todos os torneios de base também costumam ser curtos, tá? É difícil a gente ver um torneio de base que seja extremamente longo. Muitas vezes os torneios longos, quando a gente vê as datas de jogos, elas são pequenas também, então ele só é grande em extensão, né? Em datas mesmo ele é pequeno. Então já é de praxe isso acontecer, tá? A Liga Nacional de Basquete ela faz isso para melhorar o nível do próprio campeonato e para ajudar um pouco ali essa transição, tá? Não é para formar jogador, não é para fomentar, espalhar o basquete brasileiro aos 4 cantos do Brasil, isso não é função da Liga de Desenvolvimento, tá? Então por mais que chame a atenção tanto a UE, tanto confete que joga em cima da Liga Nacional para ser um torneio relativamente curto, mas na verdade a ideia é justamente essa, não tem nada demais. Para as 8 equipes que vão avançar de fase, serão mais 4, mais 2, serão 16 jogos também, o que já dá aí um número um pouco mais interessante. Então, esse não é exatamente um ponto negativo, tá? Um ponto que é sim possivelmente negativo, que eu ia falar, é que existe um jeitinho de burlar essa questão de você manter um elenco sub-22, né, um número alto de jogadores sub-22, que é exatamente o que a Unifacisa vai fazer nessa temporada. E calma, tá? Eu sei que eu fiz um vídeo da Unifacisa que não foi tão elogioso assim, né? Foi uma análise um pouco mais crítica sobre como a Unifacisa monta seu elenco. Vou até deixar o card aqui para vocês verem. Mas aqui é o seguinte, legalmente a Unifacisa ela está nos conformes da LDB. Por quê? O que a Unifacisa fez? Seria um pouco complicado, segundo o que alega a própria Unifacisa, para ela montar uma equipe sub-22, ela já tem equipe profissional, equipe universitária, porque a Unifacisa é uma faculdade, para quem não sabe, e ali mais uma equipe sub-22 que seria utilizada apenas por alguns meses, tal, seria um pouco complicado, e ela fez uma parceria com o Flamengo. E o que vai acontecer? A equipe sub-19 do Flamengo vai disputar a Liga de Desenvolvimento pela Unifacisa. Então, na prática, o Flamengo terá o seu time sub-22, Flamengo, e um time sub-19 jogando com as cores da Unifacisa. Qual que é o ponto? Isso desvirtua um pouco essa questão de você fazer essa transição mais suave, de você tendo atletas sub-22 de qualidade, que mostrem qualidade no seu elenco, você integrá-los ao profissional em algumas partidas, você desvirtua um pouco isso, tá? Só que no final das contas, quem vai sair prejudicado é só a Unifacisa, tá? Porque pro Flamengo tá lindo, o Flamengo ali tá com 2 equipes, tá, né, nessa competição. Os jogadores mais jovens, o sub-19, eles vão estar enfrentando atletas 2, 3 anos mais velhos, vai ser excelente para ganhar experiência, para se mostrar também. Então, assim, é uma forma de burlar um pouquinho essa regra, mas no final das contas é prejudicial apenas para o próprio time, tá? Mas, legalmente, a Unifacisa tá lá, problema nenhum, vai disputar. Muitos clubes procuraram também o Palmeiras para fazer uma parceria desse tipo, acabou não rolando, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas acontece, é uma possibilidade, né, para essa competição, só o fato de a gente ter os outros 15 times ali com os seus elencos sub-22 já é um fato muito positivo, porque também, né, há 2 temporadas, a Liga Nacional de Basquete ela aumentou o número de estrangeiros, né, que era de 3, foi para 4. Existem discussões de que pode aumentar até para 5. Eu vou falar disso mais para frente também. Qual é o ponto? Eu fui a favor, né, de quando subiu de 3 para 4 o limite de estrangeiros, mas ciente de que isso poderia prejudicar justamente essa transição, né, das categorias de base para o profissional, porque entre colocar um moleque que vai estar lá no jogo para errar, para aprender, você põe um estrangeiro e beleza. Com isso, com a obrigatoriedade, o moleque vai estar lá, o jogador mais novo vai estar lá. Então não vai perder esse espaço, ele vai ter essa oportunidade também de integrar ali o elenco adulto, de entrar nas partidas com o decorrer do tempo. Então é um contrapeso fundamental
para o aumento do limite de estrangeiros. Sem a obrigatoriedade da LDB, não pode aumentar o limite de estrangeiros no NBB. É um suicídio geracional a médio e longo prazo. Eu falei tanto do gap geracional que não só a seleção, mas o basquete brasileiro em geral tem nos últimos vídeos, né? E isso aqui, essa questão da LDB obrigatória vem justamente para tentar combater um pouco isso. Repito, não pensando em salvar o basquete brasileiro, é pensando em salvar o produto NBB. Quem faz isso é a Liga Nacional de Basquete. Tenham sempre em mente quem organiza cada coisa e com qual objetivo, tá? Mas no efeito, como consequência, você acaba beneficiando a engrenagem inteira, certo? Quanto ao limite de estrangeiros, né? Subiu para 4, vai subir. Existe a discussão para subir para 5. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, é um tema extremamente polêmico, tá? Não quero dividir o foco desse vídeo aqui, tá? Eu vou fazer um separado falando dessa questão do aumento de estrangeiros, então calma lá que eu já explico sobre isso. Mas é isso, né? A LDB vai começar dia 22 de julho, uma quinta-feira, e vai até ali o comecinho de outubro, vai ser disputada a grande final. Os últimos campeões, Pinheiros, Paulistano, Flamengo, César e Franca, eles sempre surgem ali como favoritos, né? Bauru já venceu uma vez também, mas pode pintar alguém diferente, né? A categoria de base muda muito a situação. E o principal, a gente pode descobrir algum novo talento vendo ali essas partidas, né? Até agora não foi divulgada se vai ter transmissão. Via de regra é só na fase final que tem transmissão, mas é um torneio muito legal de você ficar de olho nas estatísticas, de você ficar de olho nos destaques do seu time, porque eles podem e provavelmente irão pintar ali no cenário nacional entre os adultos num futuro bem próximo. Beleza, galera? Então é isso, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque logo mais vai vir o vídeo sobre o limite de estrangeiros e eu conto com a sua participação, com a sua audiência. Muito obrigado, até a próxima, falou!